Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Abramos as nossas Bíblias. 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5, versículo 13. Eu estava, esta tarde, pensando muito a respeito desta mensagem. 2 Reis 5 e 13 diz assim: Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram, e disseram: Meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, em uma outra tradução diz, se ele houvera te pedido algo mais difícil, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás curado. Sente. Graças a Deus, eu quero agradecer a oração dos irmãos. No final da semana passada, estivemos no Rio Grande do Sul, também em Santa Catarina. Estivemos na nossa Deja Cachoeirinha, passamos também por Porto Alegre. Tomamos café da manhã em um lugar, almoçamos em outro, jantamos em outro. No sábado tivemos reunião com os nossos obreiros no Sul, no Rio Grande do Sul, o culto à noite de celebração pelo 6º aniversário da nossa igreja na cidade de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. E na madrugada, comecinho da manhã, do domingo, saímos de carro em sentido a Brusque, Santa Catarina, para festejar com os nossos irmãos também, mais um ano de vitória da Deja Brusque. Pousamos em Blumenau e saímos pela manhã da segunda-feira, voltando, regressando de carro. Eu louvo a Deus pelo carinho, pela oração dos irmãos, e tivemos 2 dias de muita bênção, de muita alegria, de muita festa com os nossos irmãos no Sul, tanto no Rio Grande do Sul como em Santa Catarina. Que Deus continue nos abençoando. Essa tarde pensava a respeito desta palavra. Ontem eu saí de casa às 9 da manhã com a missionária Gislene e começamos a fazer algumas visitas. E nós passamos o dia visitando. Regressamos para casa, era quase 10 da noite. Almoçamos na rua, tomamos café num canto, tomamos café à tarde em outro, abraçamos irmãos. Aqui em São Paulo, fomos até Guarulhos, também fizemos 2 visitas na casa de 2 obreiros nossos em Guarulhos. E esses dias andando, visitando, orando pelas pessoas, também trabalhando no caminhão, conversando com pessoas, parando em lugares, nós percebemos que em meio a essa situação que nós estamos vivendo, algumas pessoas estão frustradas com a vida. Mas percebemos que não é simplesmente frustrada com o momento, mas pessoas frustradas porque as suas expectativas não foram supridas. Alimentaram pensamentos, desejos, eu notei projetos, vontades, planos, e eles aconteceram, mas não do jeito que eles esperavam. Porque muitas vezes nós criamos dentro de nós uma imagem do quadro definido, pronto, a respeito do milagre, da resposta da oração, daquilo que nós estamos esperando, mas nem sempre Deus responderá à nossa necessidade do jeito que nós queremos que Ele responda. Nem sempre Ele responderá, porque existe orações que o silêncio de Deus é uma resposta. É só lembrar de Jesus orando e pedindo: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, e o silêncio do Pai era uma resposta, porque o silêncio de Deus responde, que as coisas devem continuar como estão, devem seguir o curso, não deve ser mudado nada daquilo que Deus
disse, e muitas vezes nós achamos porque mudou a temperatura, porque mudou o lugar, porque mudou uma condição, então Deus vai mudar o que Ele falou. Deus não vai mudar uma vírgula a respeito do que disse, porque em Deus não há mudança nem sombra de variação. A Bíblia diz: diria o Senhor e não confirmaria, falaria o Senhor e não aconteceria. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Passa o homem, passa a terra, passa o céu, mas aquilo que Deus falou não passa, permanece, porque fiel é o que prometeu, fiel é o que falou, o qual também dará cumprimento à sua palavra. Agora encontramos pessoas frustradas, e quando nós olhamos essa situação deste homem chamado Naamã, é interessante que ele fica sabendo a respeito da possibilidade de um milagre, através de uma menina que estava na sua casa trabalhando como escrava. E ao saber de que havia alguém que tinha intimidade com Deus e através de Deus podia atender a necessidade dele, ele vai ao rei, pega uma carta e ele parte. E nós vamos descobrir que ele alimentou uma expectativa a respeito de como aconteceria, de como seria. É importante frisar aqui que ele alimentou o coração dele com fé, porque senão ele não teria. Ele ouviu, porque a menina falou com a esposa falou com ele foi ao rei, ele pegou uma carta, ele partiu e ele alimentou o coração. Não é ausência de fé aqui, nós estamos falando de alguém que estava com ausência de fé, mas nós estamos falando de alguém que alimentou o coração pensando desta maneira. Versículo 11, aí nós entendemos o porquê ele prefere jogar tudo para o alto e voltar para casa sem a bênção. Às vezes nós vemos pessoas que estiveram ao lado da vitória, ao lado da bênção, ao lado do milagre, ao lado da resposta de Deus para a vida dele, mas porque alguma coisa não saiu como ele esperava, ele vira as costas e vai embora e volta para casa sem ser abençoado. Mas nesta noite Deus está falando conosco, aleluia. Nós estamos no lugar da bênção, nós estamos no lugar da resposta, e só voltamos para casa sem a vitória se nós não quisermos entender, obedecer, aceitar a vontade e o projeto de Deus para a nossa vida. Versículo 11 diz assim: porém Naamã muito se indignou. A indignação de Naamã não foi porque não houve a possibilidade do milagre, como alguém assim: eu vim aqui e é mentira o que me disseram, a menina mentiu para minha esposa, e eu ouvi a minha esposa, acabei falando com o rei, que decepção, não tem milagre aqui, não tem homem de Deus nesse lugar. Não, o homem de Deus estava lá, o milagre estava com o homem de Deus, aleluia, porque onde tem alguém que tem a resposta de Deus, ali está o milagre. Eu quero crer que a palavra de Deus tem para você a resposta, e a resposta vai te fazer alcançar o milagre, tomar posse da bênção, voltar para casa dizendo: Deus atendeu a minha petição, aleluia. Mas nós precisamos preparar o nosso coração, porque Naamã não preparou, ele formou uma visão do milagre, e foi assim que ele saiu de casa. Certamente, estava certo, convicto, ele creu no que a menina falou, mas aí ele preparou um cenário, ele preparou o cenário. O homem de Deus, ele sairá, ele virá até mim, por-se-á em pé diante de mim, e invocará o nome do Senhor Deus dele, passará a sua mão sobre o lugar enfermo, e restaurará a minha doença. Olha quanta coisa ele foi colocando. Não é eu que vou entrar, ele que vai sair. E ele saindo, ele vai ficar de pé na minha frente. E ele ficando de pé na minha frente, ele vai invocar o Senhor Deus dele, e vai passar a mão sobre a doença, e ele montou o quadro. Quantas vezes nós não fazemos a mesma coisa? Eu não estou aqui falando de ausência de fé. Eu não estou falando de alguém que não creu, não acreditou. Eu estou falando apenas de alguém que pensa que pode determinar a forma e a maneira do agir de Deus na sua vida. Eu quero dizer nesta noite: o Senhor é Deus de todo poder,
que tem toda a condição, toda a autoridade, e por causa disso, Ele vai fazer do jeito que quer, da maneira que quer, na hora que quer, aleluia, e ninguém poderá mexer com isso. Operando Deus, ninguém impede, mas Ele fará do jeito que Ele decidir. Por isso que muitas vezes, ao ouvir a respeito do milagre, nós temos que nos colocar na presença do Senhor, dizendo: Senhor, eu creio, mas faça como o Senhor quer na minha vida. Eu não vou pintar nada, eu não vou desenhar, eu não vou escrever nada, eu vou ficar, Senhor, debaixo da tua autoridade, debaixo da tua vontade, debaixo do teu poder, e o Senhor faça como quiser, porque eu creio que o que o Senhor faz é bom e perfeito. Naamã não tinha conhecimento das coisas, e ao não acontecer da forma como ele alimentou o coração, ao não acontecer conforme as suas expectativas, baixou nele uma frustração. Quantas vezes a gente vai falar com pessoas e encontramos pessoas paradas porque se frustraram? Não se frustraram porque Deus deixou de ser Deus na vida delas, mas porque elas achavam que Deus faria como elas pensam, como elas desejam. Eu quero dizer uma coisa para você que está aqui, para você que está em casa. Muitas vezes, nós nos enganamos com o nosso modo de pensar. E graças a Deus por isso. Porque o Senhor conhece as coisas melhor do que nós. Ele conhece além de hoje. Nós não sabemos nem o hoje, mas Deus sabe hoje, amanhã, semana que vem, o mês que vem, aleluia, e a resposta dele quando vem, já vem formatada de um jeito, aleluia, que vai atingir não só o momento atual da tua vida, mas vai atingir o hoje, vai atingir a semana que vem, o mês que vem, o ano que vem. A bênção de Deus vem para enriquecer e não traz dor. E nós vemos aqui um Naamã frustrado, um Naamã que prefere voltar para casa doente, o Naamã que prefere voltar para casa leproso, porque as suas expectativas não foram atendidas. Eu nunca vou querer sair da presença de Deus, se eu alcançar a minha vitória, porque o meu ego, porque a minha vontade, porque o jeito que eu penso, e como tem gente, como tem crente, querendo dar formato para Deus agir, querendo dizer como Deus deve fazer. Eu quero dizer para você nesta noite, a promessa de Deus se cumprirá, mas no momento em que nós entendermos, aleluia, que nós devemos obedecer à vontade do Senhor, é a vontade dele que vai fazer o milagre acontecer, é a obediência, a palavra dele que vai fazer o milagre nos alcançar. Nós obedecemos, o milagre chega, nós obedecemos, a porta abre, nós obedecemos, o caminho endireita, nós obedecemos, o mal sai, nós obedecemos, a doença vai embora, nós obedecemos, a bênção de Deus chega na nossa família. Quando nós estamos prontos a obedecer, estamos prontos para receber o milagre. Certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará a minha doença. O homem de Deus não sai nem para fora, manda o servo dele com uma mensagem, aleluia. Quando alguém está precisando de um milagre, tudo que ele precisa é que Deus fale com ele. Mas não, se Deus falar comigo, mas não for do jeito que eu quero, porque eu espero que, se Deus está falando com você, atenda a voz do Senhor. Se Deus está falando ao seu coração, não resista à voz do Senhor, aleluia. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Muitas vezes lemos esse texto e pensamos que essa palavra é só para quem ainda não encontrou a salvação. Quanto crente com o coração fechado, porque ele se decepcionou, porque as suas expectativas não foram atendidas. Mas nesta noite o Senhor está dizendo: estou batendo na porta, abre a porta para a palavra entrar e o milagre acontecer na tua vida. Quando olho para pessoas decepcionadas na Bíblia, encontro muitas. Podemos falar de Elias.
Um homem que pedia fogo e descia fogo. Mas porque as coisas não aconteceram bem do jeito que ele queria, ele passa por 3 momentos desejando morrer. E Deus, que nunca fará o que eu quero, mas fará acontecer o que Ele quer, disse o seguinte: não mato você não, vou levar você vivo. E nós conhecemos a história. Tem muita gente que fala, mas carros e cavalos de fogo. Não, um redemoinho. Mas não foi do jeito dele. Pediu para morrer debaixo de um pé de zimbro, pediu para morrer dentro da caverna, e Deus está dizendo, não vai ser do jeito que você quer. Levante a tua mão para o céu. Não é para a morte, é para a glória do meu nome. Não é para a morte, é para a glória do meu nome. Aleluia. O que você acha que é o fim, é o começo de uma história nova do Senhor com você. Glória seja dada ao nome de Jesus. Elias estava esperando o quê? Me decepcionei, estou decepcionado, tinha uma expectativa. É interessante que as pessoas frustradas com Deus, com as coisas de Deus, já viveram experiências maravilhosas, mas porque no momento não foi do jeito que ela quis, largo tudo, deixo tudo, abandono tudo, não faço mais, não quero saber. Mas Deus está dizendo, se você escutar a minha voz, entender o meu propósito e fizer a minha vontade, aleluia, as coisas mudam, as coisas mudam, as coisas mudam, aleluia. Aquilo que está resistindo você sairá da tua frente, aquilo que está bloqueando o teu caminho não vai resistir à tua frente, porque o Senhor dará ordem a respeito de tudo isso, e tudo mudará diante de você. Mas quando penso também em pessoas com as suas expectativas frustradas, me lembro de 2 irmãs, que o irmão estava morto, mas ainda quando estava vivo, mandaram avisar Jesus, dizendo assim, e olha que a mensagem, ela foi assim um pouco colorida, com bastante brilho, parece que elas mandaram a mensagem, e pegaram aquele pincel, marcador de texto, e frisaram uma palavra dizendo assim, aquele a quem tu amas. Vamos passar o marcador de texto aqui e mandar a carta dizendo, aquele a quem tu amas, ele não vai perder tempo. Quando ele pegar essa carta, ele vai sair correndo e vai vir e vai fazer o que a gente está querendo. Jesus pegou a mensagem, ouviu, Marta e Maria mandou avisar que aquele a quem tu amas está gravemente enfermo. Jesus não sai do lugar, Jesus não compra passagem, Jesus não manda ajeitar a carruagem, Jesus não se mexe 1 milímetro para ir na direção de Lázaro. E não é porque Jesus não amava. Quer saber o quanto Jesus amava? É a frequência de Jesus naquela casa. Quer saber o quanto Jesus amava? Foi Jesus diante do túmulo, mesmo sabendo que o poder estava com ele. Ele chora, porque por um tempo aquele que ele ama ficou agarrado, preso à morte, mas aquele que tem o poder da vida estava lá. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas elas mandaram mensagem, marcaram com marca-texto. Jesus não vai na hora que elas esperavam. Quando Jesus vai e chega, olha só para você ver que frustração. Agora Jesus, agora não resolve mais. Já faz 4 dias. O Senhor chegou tarde, eu te mandei chamar, o Senhor não veio. Parece que só uma foi ao encontro de Jesus, a outra estava ainda mais decepcionada. E é interessante que em passagens anteriores, uma estava ao pé de Jesus, a outra correndo com os afazeres. Agora a outra está lá dentro da casa decepcionada, e a outra está dizendo, chegou tarde. Mas olhe para cá. Você que está em casa, Jesus não atrasa, Jesus sempre chega na hora certa, aleluia. É porque o relógio de Deus não é o nosso relógio, o tempo de Deus não funciona no nosso tempo. Nós estamos lidando com alguém que tem o poder do tempo, que manda no tempo, ele tem o controle de todas as coisas. Levante a tua mão, você serve um Deus que é poderoso, e ele é o Senhor do tempo.
Há um tempo determinado para cada coisa debaixo do céu. Guarde esta palavra no teu coração. O Senhor não está atrasado para com você. Ainda não é o tempo, mas Ele está dizendo, não sei, para alguém: espera mais um pouquinho. Um pouquinho de tempo. E o que há de vir, virá. O que tem que acontecer, acontecerá. E o nome do Senhor vai ser glorificado. O Senhor está atrasado. Já morreu. E já cheira mal. Quem tem o poder no tempo. Quem manda na morte. E é o Senhor da vida. E Ele mesmo disse: eu vim para que tenhais vida. E tenhais vida com abundância. Aleluia. Ele disse: onde o puseram? Ali. Vamos lá. Mas é interessante, sem obedecer o Senhor, o milagre fica impedido. Ele para diante do túmulo, ele chora, ele olha para o céu, ele fala com o Pai, mas ele olha para aquelas pessoas e diz assim: removam a pedra, porque aquilo que é para nós fazermos, Deus não fará em nosso lugar. Tem gente esperando que Deus faça aquilo que é para Ele fazer. E obedecer à vontade do Senhor, atender a palavra dEle, nós temos que fazer. Aleluia. Ele não vai mudar o que disse. Nós nos enquadramos no que Ele falou. E então o milagre acontece, a bênção vem, a porta abre, o vento sopra, o fogo desce, o caminho é aberto, o mar se abre, a água jorra da rocha, o milagre acontece. Expectativas frustradas tem feito muitas pessoas estarem ao lado do milagre e voltar para casa sem a vitória. Mas graças a Deus que tem gente que caminha com gente amigo. E um amigo de verdade não é aquele que diz: você está certo, você tem razão, é verdade, que pouco caso. Olha, que desrespeito que fizeram com você, meu senhor Naamã. Fuja de gente que fica ao seu lado, batendo nas suas costas e dizendo: você está certo, você tem razão. Perca a razão, mas não perca a bênção. Fica com a razão e perde o casamento. Fica com a razão e perde a bênção. Fica com a razão e fica de mão vazia. Fica com a razão e fica chorando sozinho. Fica como quem perdeu, como quem foi humilhado. E volta para casa exaltado. Porque aqueles que se humilham diante do Senhor, aleluia, não voltam para casa sem vitória, sem bênção. Ele não despreza um coração contrito. Ninguém se humilhando diante do Senhor volta para casa de mão vazia. Graças a Deus que tem gente que caminha com gente que não tem medo de confrontar. Não estou falando afrontar, não. Olha como tem gente que gosta de afrontar. O dedo e riste. Não, confrontar. Confrontar é o que Natã fez com Davi. Confrontar é o que esses rapazes fizeram com o Senhor deles. Olha que ousadia. O servo olhar para o seu Senhor e dizer assim: então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram. Esse lhe falaram e disseram tem um cuidado. Eles mediram as palavras, mas eles disseram assim: nós vamos tomar cuidado, porque ele tem autoridade e a coisa pode ficar feia para o nosso lado, mas nós não vamos permitir que ele vá embora sem que a gente diga alguma coisa para que ele volte para casa abençoado. Nós viemos com ele até aqui, estamos do lado da casa do homem de Deus, nós estamos de frente ao milagre, já temos o caminho, já tem a palavra proferida pela boca do profeta, e agora nós voltamos para casa sem nada. Não. Meu pai, olha o cuidado, meu pai
Se o profeta te disser alguma coisa mais difícil, porventura tu não farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te, entra na água e toma um banho. Que dificuldade que tem nisso, meu Senhor? Toma banho lá e vamos para casa. Obedece à voz do homem de Deus e vamos cantando o cântico da vitória. Atenda o que Deus está falando e arranca essa roupa suja de doença e se vista com veste de milagre. Porque todos nós sabemos que o leproso, para poder se esconder, ele se enrolava em panos. E com toda certeza, a menina descobriu, porque como serva ela deve ter lavado faixas. Ela percebeu que havia umidade, marcas de feridas nos tecidos. Como alguém pode preferir todo dia se enrolar numa faixa e continuar carregando o problema, quando é só obedecer a palavra e voltar para casa cantando e dizendo: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Mas tem gente, porque suas expectativas foram frustradas, porque as coisas não saíram como ele planejou, como não foi do jeito que ele pensou, se decepcionou. Ah, se Deus me amasse, teria feito desse jeito, teria feito daquele jeito. Ele te ama e está falando com você. Bem-aventurado é aquele com quem o Senhor fala, bem-aventurado é aquele que ouve a voz do Senhor, aleluia. Sabe qual deve ser a maior decepção de um homem, de uma mulher? É quando Deus não falar mais com ele. A Bíblia diz que Deus nunca mais falou com Saul, e olha que depois disso Saul saiu procurando ouvir a voz de Deus, mas se Deus falou, não falo mais, rejeitei. Nunca mais Deus falou com Saul. Essa deve ser a maior tristeza de um homem. Mas se Deus está falando com você, e o que Ele está falando com você contraria você em alguma coisa, dê glória a Deus e faça o que Ele está mandando, dê glória a Deus e faça o que Ele está pedindo, porque atrás da obediência tem uma porta aberta, atrás da obediência tem um milagre, atrás da obediência tem um cântico de vitória. Mas tem gente que prefere ouvir quem concorda com suas frustrações. E acha que pessoas assim são pessoas boas para caminhar conosco. Se liberte de gente que não aceita o que Deus diz. Se afaste de pessoas que reprovam a palavra do Senhor para ficar com o seu ego amassageado, para ficar com o seu coração ensoberbecido. Se afaste de pessoas, aleluia, que preferem a desobediência, aleluia, do que a obediência e o milagre. Então chegaram-se a eles os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta dissesse algo mais difícil, é voltar para casa, olhar para a esposa e dizer: sabe, resolvi ficar desse jeito mesmo, porque eu tinha uma expectativa, eu pensava umas coisas, e eu não aceito. Tem gente vivendo isso nesse tempo, aleluia, e por causa da sua posição, e por causa do posicionamento do coração, está vivendo momentos de angústia, de tristeza, e continuará vivendo porque não abrirá mão desse sentimento de orgulho. Que a palavra do Senhor seja para mim e para você guia, bálsamo. Disse lá no sul: guiar-me-ás com os teus conselhos,
e depois me receberás em glória. Você sabe o que é ser guiado? Ser guiado é ir atrás de quem guia. Você vai atrás do Senhor, não é na frente dele. Não é a tua vontade, é a dele. Não é o teu propósito, é o propósito dele. Não é o que você quer, é o que ele quer. É ele na frente, você atrás dele. É por isso que ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua vontade, jogue fora. Tome a cruz de cada dia, porque não tem caminhada com Cristo sem cruz. Se alguém disse para você que seria mar de rosa no dia que você aceitou Jesus, mentiu para você. Não tem mar de rosa, mas tem Jesus andando sobre o mar, vindo ao teu encontro toda vez que precisar. Tem Jesus no barco, toda vez que o mar se revoltar, que o vento soprar contrário, pode chamar por Jesus, que ele venha ao teu encontro. Aleluia, aleluia. Nós precisamos ser verdadeiros, irmãos. Tem gente tentando se enganar com um evangelho que não é este. Aleluia. Este evangelho é evangelho de cruz. Este evangelho é evangelho de renúncia. Este evangelho é evangelho de colocar as minhas vontades para trás e colocar a vontade do Cristo na frente e caminhar em direção ao céu. E por causa desse sentimento de achar que é o que eu penso, tem muita gente com a sua vida estacionada, brecada e parada por causa dessa pandemia. Vocês acham que isso veio para brecar a igreja? Coisa nenhuma. Isso veio para nos fazer ficar melhor, buscar novas estratégias, buscar em Deus uma graça nova, um renovo da parte de Deus para fazer melhor do que fazíamos, para ir mais adiante do que estávamos indo, aleluia, para nos levantar com mais autoridade, com mais graça, com mais unção, com mais poder, e dizer: Deus está com a igreja, o Senhor é conosco, e chegar nos lugares, e estender as mãos, e orar pelas pessoas, e ordenar no nome de Jesus, que o inferno recue, porque a igreja vai avançar, a igreja vai avançar, a igreja continuará avançando. Nós não vamos recuar 1 milímetro, nós vamos continuar avançando, e sei que Deus quer fazer muito mais, sinto isso, falei isso em casa ontem, eu sinto que Deus quer fazer algo a mais. Aleluia, mas Ele está olhando para a igreja, buscando gente que não tem o sentimento do Naamã, porque não foi assim, porque não me disse assim, porque não veio com laço, porque não veio com purpurina, porque não veio um envelope colorido. Meu irmão, se Deus falou, aleluia, que seja pela boca de uma jumenta, que seja pelo bico de um galo, aleluia, Deus falou, glória seja dada ao nome do Senhor. Ele até disse: se vocês pararem de clamar, fica tranquilo, as pedras clamam. Aleluia. Eu parei no alto de uma serra anteontem com meu irmão, que não é crente. Nós estávamos com um caminhão lá em Extrema, e paramos no alto, e a gente olhava aquilo do alto, e eu falei para ele: sabe o que me dá muita tristeza? As pessoas olham para tudo isso que eu estou olhando aqui, e não conseguem enxergar Deus. Eu vejo Deus em cada coisa aqui. Aleluia. Tem gente dizendo para o Senhor que está só. Ele está dizendo: é que você não está me enxergando. O seu jeito de pensar a vida travou a sua visão. Parece que vejo um rapaz abrindo a porta de uma casa, olhando para fora, trancando a porta, voltando correndo, dizendo: meu Senhor, vamos morrer. Tem um exército aí fora, estamos perdidos. O homem de Deus nem precisou abrir a porta para olhar, ele só disse: ó Deus, abre os olhos desse moço, para que ele enxergue. Aí o moço abriu a porta de novo, e ele viu um exército de Deus. Aleluia.
Quando você olhar a primeira vez e não enxergar, não é Deus que faltou, é a visão que está com problema. Mas eu quero, levante a tua mão, eu tenho uma palavra profética para liberar. Tem gente aqui que está precisando voltar a enxergar espiritualmente como antes. Tem gente aqui que está precisando voltar a dizer como Sansão disse, que desta vez seja como dantes e ele faça, aleluia, volte a enxergar, aleluia, a graça de Deus, o milagre de Deus. Sansão não voltou a ver fisicamente, mas ele viu que o poder de Deus estava de novo na vida dele, e ele fez muito mais no dia que morreu do que em toda a sua existência. Com a mão levantada eu quero profetizar: há colírio de Deus aqui para as tuas vistas, há colírio de Deus para a tua visão espiritual, e eu quero profetizar: você vai voltar a enxergar as coisas de Deus como você enxergava antes. Você vai voltar a enxergar o milagre, a graça, o amor de Deus, o Senhor à tua volta. Volte a enxergar com o colírio que Deus está dando a você nesta noite. Santo é o nome do Senhor. Não foi Deus quem mudou, nós mudamos. Nós vamos deixando que as coisas, que a poluição, que a catarata é uma doença assim de quem está ficando, né, assim, você já sabe. Eu fico tão bravo, porque para ler qualquer coisa eu preciso pôr o óculos, e eu não precisava disso. Aí eu fico bravo, eu digo: Senhor, por que não pode ser? Ele diz: é o tempo. Mas se fisicamente esse tabernáculo vai se deteriorando, e é normal que seja assim, contudo, há uma casa eterna. Se esse tabernáculo está se deteriorando com o tempo e vai se deteriorar, fica tranquilo. Aleluia, uma palavra de Deus dizendo: o que é mortal vai se revestir da imortalidade, o que é corruptível, aquilo que acaba com o tempo, vai receber de Deus uma graça e vai ser incorruptível, não vai mais se deteriorar com o tempo, porque agora será eterno. Mas enquanto aqui estivermos, podemos viver o renovo da parte de Deus na nossa vida espiritual, e continuar enxergando com a mesma alegria. Aleluia, não importa a dificuldade, a alegria de Deus está em nós. A alegria do Senhor é a nossa. A alegria do Senhor é a nossa. Aleluia, que o Senhor nos ajude a viver uma vida alegre. Aleluia, e a nossa alegria não depende, aleluia, do que acontece à nossa volta. A nossa alegria vem de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. A nossa alegria está em Deus. Dá uma olhadinha para o lado e diga assim: volte para casa sem bênção não. Aleluia. Os servos de Naamã não podiam fazer isso que você vai fazer agora, hein? Mas você pode. Dá uma olhadinha assim e fala assim: prefere voltar com orgulho e sem o milagre, ou prefere voltar humilhado diante de Deus, mas vitorioso? Diga, diga. Aleluia. Diante do Senhor eu arranco o orgulho, diante do Senhor eu vou me despir, diante de Deus eu abro o meu coração, diante de Deus eu me prostro, diante de Deus, aleluia, eu rasgo o meu coração. Sabe o que Deus está falando aqui nesta noite? Em vez de rasgar a roupa, rasga o coração, se humilha diante de Deus e o milagre te alcança. Eu não sei, parece que a pandemia, em vez de deixar as pessoas mais preocupadas assim, por isso que diz assim: melhor é ir à casa onde há luto do que a casa onde há banquete, porque mas as pessoas estão vendo as coisas aí, e sabe, em vez delas ficarem mais tementes, mais preocupadas assim, a vida está passando rápido, eu preciso valorizar cada instante que Deus está me dando, para fazer para Deus, para cuidar da minha família, para amar, para perdoar, para edificar altares, para quem vem depois de mim ter onde sacrificar, ou então ter uma referência para seguir. Mas parece que as pessoas não estão preocupadas com isso. Que o Senhor nos ajude. Fique de pé, por favor.
há um tempo novo. Há um tempo novo. Eu não sei se vocês estão percebendo, as coisas estão diferentes. Mas deixa eu perguntar para vocês, o prédio está diferente, a configuração não é bem o que a gente quer. Tem uma parede aqui, separando, mas não dividindo. Porque são duas coisas que parecem, mas não são. A parede está separando, mas não está dividindo. Os irmãos aqui de fora, sente a presença de Deus? Levante a mão e diga glória a Deus. Os irmãos aqui de dentro, estão sentindo a presença de Deus? Os dois grupos juntos, pode dizer glória a Deus. Aleluia, uma parede separa, mas não divide, aleluia, nós estamos unidos no coração, nós temos um propósito, as coisas estão diferentes, nós precisamos entender que Deus está nos chamando para viver um novo momento, algumas coisas estão mudando naturalmente, e eu não vou forçar a voltar em coisas antigas que eu percebo que Deus já não quer mais. Então talvez a gente nem retome coisas que eu sinto que dá para viver sem elas. Que Deus está nos chamando para viver um momento onde todos nós sejamos um. E não voltemos a ser grupos divididos, separados, cada um pensando no seu grupo. Somos uma igreja, somos o corpo de Cristo, estamos ligados à cabeça. Mas tudo naturalmente vai acontecendo e vai seguindo o seu curso. Nós não vamos provocar nada, nós só vamos atender a voz de Deus e seguir. O que nós não podemos perder é a visão. Eu vejo Deus. Ana Paula está aí, não está? Ana Paula, vem louvar a Jesus. Santo é o Senhor. Põe a mão no coração. Aleluia. Eu não sei para quem é, mas o milagre não aconteceu ainda na tua vida, porque você reluta, resiste à voz de Deus. Mas hoje, alguém está dizendo para você, se Ele tivesse pedido para você algo mais difícil, tu não farias? Quanto mais mergulha, banha-te. Obedecer é melhor do que sacrificar. Nós nos acostumamos mais com o sacrifício do que com a obediência. Mas obedecer é melhor do que sacrificar. Não estou dizendo que Ele não quer altares, mas estou dizendo que entre altares em desobediência, é melhor a obediência, porque altares se repara, altar se constrói, aleluia, aqui e ali, e Deus vem onde o altar é levantado no nome dEle. Então entenda isso hoje, obedecer é melhor do que sacrificar. Com a mão no coração, amado Deus, a tua palavra foi pregada, ela é poderosa, mais penetrante do que uma espada de 2 cortes, ela tem o poder de atingir a mente, mas alcançar a alma. Ajuda-nos, ó Senhor, a trilharmos, Senhor, o caminho da obediência. Ajuda-nos, ó Senhor, a não resistir à tua voz, porque quanto mais resistimos, mais retardamos. Quanto mais resistimos, mais distantes ficamos. Mas que esta noite seja uma noite de reflexão e seja uma noite de posicionamento. Não queremos, ó Senhor, resistir à tua voz, e não queremos continuar doentes na alma, no coração, na mente. Senhor, quantas pessoas estão carregando doenças emocionais, quantas pessoas estão carregando doenças do coração, Senhor, na alma, Senhor, ó Deus amado, no psicológico, Senhor, porque em algum momento vacilaram em atender a tua voz, duvidaram. Algo, Senhor, aconteceu, frustrações, mas, Senhor, nesta noite, pelo poder da tua palavra, restaura em nós a graça, a obediência, o amor pela palavra,
Senhor, a posição rápida de atender quando o Senhor fala. Ajuda-nos, ó Senhor, a passar este sentimento para os nossos filhos, para os nossos netos, que obedecer a Deus será sempre mais fácil do que qualquer decisão que venhamos tomar. Obedecer à voz do Senhor é muito mais fácil do que viver uma vida de sofrimento e de angústia por não ter atendido aquilo que o Senhor disse. Por isso te peço mais uma vez, Senhor, continua conosco, nos ajudando em tudo, para a glória do teu nome. Amém.